uma vez que o mundo quase acabou. Não sei vocês, mas pra mim parece que os alarmes apocalípticos estão se tornando cada vez mais comuns. Todo dia nos dizem que o mundo vai acabar, ou que ele está realmente acabando, e sinceramente estou farto disso. Se você tem idade suficiente para ter desconto para idosos, talvez se lembre do susto do bug do milênio em 2000. E se você tem idade suficiente para usar este site, talvez se lembre do susto de 2012, quando também se dizia que o mundo ia acabar. Enfim, todos esses falsos eventos de fim do mundo me fizeram pensar quais foram os momentos reais da história em que o mundo esteve mais perto do fim. E bem, minhas descobertas estão neste vídeo. E como sempre, este vídeo só vai ficar mais insano conforme avança. O evento de Carrington. Era uma noite quente de verão em 28 de agosto de 1859. O sol tinha acabado de se pôr, e aquela noite deveria ser como qualquer outra. Normalmente, após o pôr do sol, o céu fica cada vez mais escuro. No entanto, naquela noite o céu estava iluminado como nunca antes. Testemunhas relataram que o céu parecia estar iluminado pelos céus, e outras mencionaram que o céu estava vermelho intenso como se estivesse sendo consumido por um incêndio florestal. O céu noturno estava tão brilhante, na verdade, que chegou a acordar garimpeiros que trabalhavam nas montanhas rochosas. E eles não apenas acordaram, como começaram seu dia de trabalho no meio da noite, pois presumiram que o sol já havia nascido. Há relatos de que em Nova York era possível até mesmo ler o jornal à meia-noite devido à luminosidade do céu noturno. Diante disso surge a pergunta: o que havia no céu noturno? Era um asteroide? Era um incêndio florestal? Bem, alguns de vocês podem já ter adivinhado o que era a aurora boreal, mas estas não eram luzes do norte comuns. As luzes vistas no céu noturno em 28 de agosto permaneceram visíveis por quase uma semana. Mas não é apenas a duração que impressiona. Essas luzes eram visíveis globalmente. A aurora boreal não era visível apenas nos polos norte e sul, mas também na América do Norte, América do Sul, Cuba, Havaí, Japão, China e até mesmo na Nova Zelândia. Mas essa aurora não era apenas um belo espetáculo de luzes. Embora fosse um espetáculo interessante de se presenciar à noite durante o dia, essa aurora causava estragos na tecnologia relativamente simples da época, principalmente nos telégrafos. Devido à corrente geomagnética induzida pelo campo eletromagnético, os telégrafos em todo o mundo pararam de funcionar. E não apenas pararam de funcionar, como também chocaram os operadores. Em alguns lugares, os telégrafos soltavam faíscas, quebravam, e curiosamente, em alguns locais, os operadores desconectavam as baterias dos telégrafos que continuavam funcionando sem energia. Há até mesmo uma gravação de uma conversa entre dois operadores de telégrafo em Boston e Portland que desconectaram as baterias de seus telégrafos, mas ainda assim conseguiram conversar por 2 horas. E embora isso seja interessante, não soa necessariamente apocalíptico. E bem, você estaria certo. Isso porque o evento Carrington foi causado por uma enorme erupção solar, um evento que normalmente é bastante inofensivo para os humanos. No entanto, eu queria mencioná-lo primeiro neste vídeo por 2 motivos. Primeiro, porque é o evento mais tranquilo desta lista que vamos discutir. E segundo, porque é extremamente interessante teorizar o que teria acontecido se essa tempestade solar tivesse ocorrido nos dias de hoje, uma época em que dependemos tanto da tecnologia. E felizmente não precisamos especular, porque em junho de 2013, uma iniciativa conjunta de pesquisadores da Lloyds de Londres e do Comitê de Pesquisa Ambiental Atmosférica usou dados reais do evento Carrington para estimar o custo de um evento semelhante nos dias atuais. E o que eles estimaram foi que se o evento de Carrington tivesse ocorrido em 2013, teria custado ao CTO entre 600 bilhões e 26 trilhões de dólares em danos, o que na época representaria de 3% a 15% do PIB anual do país. Mas números à parte, como isso afetaria a humanidade. A realidade é assustadora. Grande parte do mundo sofreria um dos maiores apagões da história. E esse apagão por si só causaria grandes problemas, como falta de comunicação, falta de transporte, falta de refrigeração e muito mais. Semáforos parariam de funcionar. Hospitais ficariam sem energia, o controle de tráfego aéreo perderia a comunicação com os aviões. Os supermercados ficariam vazios. Saques e tumultos começariam. Sério, imagine se o mundo ficasse sem eletricidade por 2 semanas seguidas. Agora imagine isso se prolongando por meses, talvez até anos. Tanta coisa daria errado. Além disso, todos os serviços bancários e compras ficariam indisponíveis. As cadeias de suprimentos basicamente parariam por completo. E a economia e provavelmente a civilização sofreriam um retrocesso de centenas de anos, se não fossem completamente eliminadas. E isso não é nenhum exagero. Se um evento como o de Carrington acontecesse nos dias de hoje, estima-se que levaria até uma década para que todas as redes elétricas afetadas pela tempestade solar fossem totalmente restauradas.